A voz trêmula do soldado ecoou na tenda. Os paramédicos precisavam tratar esses homens, mas a falta de bolsas de sangue impediu a continuidade do tratamento. Faltavam analgésicos e bolsas de sangue, enquanto mais feridos chegavam sem parar. A falta de equipamentos, medicamentos e pessoal limitava seus esforços. Soldados se apoiavam e se preparavam para a próxima batalha, enquanto a equipe médica, ao ver que não podia salvar vidas, sentia frustração diante da realidade. Os paramédicos sentiam uma grande raiva por não conseguirem salvar vidas, mas não havia nada que pudessem fazer. Mesmo assim, precisavam continuar. Os paramédicos sabiam que, se parassem ali, não salvariam ninguém. Lá fora, os canhões ainda podiam ser ouvidos. Esse som, aliado ao avanço, tornava o lugar ainda mais sombrio. Em 27 de agosto de 2025, a Coreia do Sul enfrentava uma situação mais grave e barulhenta do que nunca. As Forças Armadas da Coreia do Sul lançaram a Operação Fim da Divisão, ofensiva rumo ao norte. O objetivo era garantir rapidamente a paz e controlar a Península Coreana. Eliminar forças que impedissem isso também era parte da operação. Eles estavam prontos até para uma guerra com a China. Claro, os danos disso também seriam enormes. A Coreia estimava que, quanto mais a guerra se prolongasse, até 40% do seu produto interno bruto poderia desaparecer. Já era uma situação grave, pois a Coreia do Norte estava atacando apenas as áreas com maior concentração de população e instalações industriais, causando grandes perdas humanas e econômicas. Como todos os países do Nordeste Asiático já estavam direta ou indiretamente envolvidos nessa guerra, a taxa de queda do produto interno bruto mundial chegou a ultrapassar 10%. A Coreia é um país que sobrevive graças às exportações. Com grandes prejuízos no comércio, finanças e fornecimento inadequado de semicondutores, os danos econômicos da Coreia foram incalculáveis. Por isso, a Coreia do Sul precisava acabar com essa guerra o mais rápido possível. Era óbvio que, quanto mais o tempo passasse, maiores seriam os prejuízos. As Forças Armadas sul-coreanas começaram a avançar ao norte para encerrar a divisão do país. A operação visava capturar Pyongyang rapidamente, neutralizar o regime norte-coreano e, se possível, expulsar as tropas chinesas do norte da Península Coreana. O sucesso da operação exigia rápida ocupação dos pontos estratégicos após romper a zona desmilitarizada, concentrando todo o poder de fogo das Forças Armadas. Além do Exército, Marinha, Força Aérea e fuzileiros navais também apoiaram seu avanço. A operação envolveu o 1º, 2º, 3º, 5º, 7º Corpo, o Corpo da Capital, e o 2º Comando Operacional do Exército da República da Coreia. Os fuzileiros navais planejavam operações anfíbias em locais estratégicos, junto ao Exército em ataques conjuntos. A Força Aérea e a Marinha também desempenharam papéis de realizar ataques de longo alcance e operações de apoio, rompendo as principais linhas de defesa do exército norte-coreano e apoiando taticamente as forças sul-coreanas. O 1º Corpo recebeu a missão principal na frente oeste, avançar para Kaesong e Haeju. Kaesong e Haeju ficam na rota principal para Pyongyang e são estratégicas. Garantir o controle dessas áreas se torna um fator decisivo para pressionar diretamente a capital da Coreia do Norte, Pyongyang. O 1º Corpo visava romper a zona desmilitarizada, ocupar Kaesong e Haeju rapidamente e depois assegurar o avanço para Pyongyang. O objetivo era neutralizar as defesas norte-coreanas e assegurar a rodovia Kaesong-Pyongyang para o avanço do 7º Corpo do Exército. Além disso, era importante cortar a linha de suprimentos do exército norte-coreano, controlar a região de Haeju na parte oeste da Coreia do Norte e garantir a superioridade estratégica das nossas forças armadas. Kaesong e Haeju eram estratégicas e preocupavam o exército norte-coreano. Por isso, precisavam ser ocupadas rapidamente após a ruptura da zona desmilitarizada. Se Kaesong caísse, quase não haveria cidades para ajudar na defesa de Pyongyang. Então, era fundamental conquistar Kaesong de qualquer maneira. No fronte central, o 2º e 5º Corpo de Exército tinham como objetivo garantir a rodovia 5 da Coreia do Norte. O 2º Corpo devia defender contra o contra-ataque norte-coreano e apoiar nosso avanço, sendo crucial controlar a rodovia 5 da Coreia do Norte. A rodovia 5 da Coreia do Norte era a via mais rápida até Wonsan, desde a frente central. Quem achasse essa estrada, primeiro mudaria o rumo da guerra. Depois, o 2º Corpo, que tomou o controle da rodovia 5, passou a atuar como reserva do 5º Corpo. Quando o 5º Corpo atacou Wonsan, o 2º Corpo ficou responsável por apoiar a retaguarda, proteger a linha de suprimentos formada ao longo da rodovia 5 e estabilizar a retaguarda.
O segundo corpo devia ocupar a rodovia 5 da Coreia do Norte, cortar o suprimento do exército norte-coreano, remover defesas da zona desmilitarizada na frente central e impedir contra-ataques inimigos. O quinto corpo buscava ocupar Wonsan rapidamente pela rodovia 5, já garantida pelo segundo corpo. Ao romper a linha oriental do exército norte-coreano, avançaram rumo a Wonsan e Hamhung. Depois, junto ao corpo superior na Estrada Leste, tinham a missão de causar o colapso da frente leste da Coreia do Norte. O corpo superior da frente leste tinha a missão de avançar em direção a Wonsan e Hamhung, utilizando a rodovia 7 ao longo da costa leste. Wonsan e Hamhung, na Coreia do Norte, são áreas industriais com bases navais e aéreas. Ao norte está o Planalto de Gaema. Hoje a China quer acessar o Mar do Leste. A Corporação Superior pode controlar a costa leste e impedir o avanço da China no Mar do Leste, frustrando sua estratégia. Se ocuparmos este lugar, a guerra será favorável para nós. A Corporação Superior foi incumbida de avançar pela rodovia 7 e ocupar Wonsan e Hamhung e neutralizar as forças orientais norte-coreanas. Com o apoio da Marinha e Força Aérea, precisávamos devastar bases navais e aéreas do exército norte-coreano. Também precisávamos cooperar com os fuzileiros navais para ocupar Wonsan e impedir o avanço chinês ao Mar do Leste. O sétimo corpo recebeu a missão principal. Após o primeiro corpo tomar Kaesong, avançaria para Pyongyang. Pyongyang é o centro político e militar da Coreia do Norte e deve ser o último reduto do exército do país. Era importante avançar rapidamente pela rodovia em direção a Pyongyang, romper as linhas de defesa da capital do exército norte-coreano e capturar Pyongyang o mais rápido possível para derrubar o regime norte-coreano. O sétimo corpo de exército foi criado para operações ofensivas e possui equipamentos de última geração. Corpo de exército formado por blindados, mecanizados, infantaria e artilharia autopropulsada, com foco em poder de fogo e mobilidade. É o corpo de exército mais forte da Coreia do Sul e uma das unidades de manobra mais poderosas do mundo. É o corpo de exército com maior poder de fogo do continente euroasiático, capaz de executar todas as táticas terrestres modernas. O sétimo corpo de exército precisava tomar Pyongyang rapidamente. Se o sétimo corpo ocupasse Pyongyang, o exército norte-coreano perderia quase todos os pontos estratégicos e a guerra seria decidida. Assim, as ações do sétimo corpo poderiam acelerar ou atrasar o fim do conflito. O corpo de exército da capital e o segundo comando operacional defenderam a retaguarda e serviram como reservas. O corpo de exército da capital atuou como reserva para o primeiro e sétimo corpo de exército, pronto para enviar mais tropas. O segundo comando operacional ficou encarregado da defesa da retaguarda e do apoio logístico. O corpo de exército da capital devia apoiar rapidamente o primeiro e o sétimo corpo quando solicitado. As forças armadas visavam colapsar o regime norte-coreano com avanço rápido e avassalador. No entanto, as forças armadas não conseguiram avançar tão rapidamente quanto esperavam. Em 2024, a Coreia do Norte construiu muitas defesas perto da linha de cessar-fogo, tornando a travessia da zona desmilitarizada altamente letal e causando grandes perdas às forças armadas acima do esperado. Houve perda de tropas e queda de moral. É natural que as forças armadas enfrentem tanta dificuldade. O número de suboficiais e oficiais diminuiu bastante e também há muito menos soldados do que antes. Mesmo sem poder reduzir o efetivo, recrutam quem não deveria servir, o que naturalmente diminui o poder de combate. As Forças Armadas da Coreia têm pouca experiência em combate. Embora tenham participado de muitas missões no exterior seguindo os Estados Unidos, a última vez que um grande número de tropas de combate participou diretamente de combates foi na Guerra do Vietnã. Em guerras totais em grande escala, muitos erros e tentativas ocorrem. Por exemplo, ao lidar com rádios, havia muitas pessoas que não sabiam como usá-los. Então aconteciam casos em que não conseguiam se comunicar corretamente. Um certo comandante de companhia, que valorizava muito os princípios, acabou aumentando ainda mais as baixas do nosso próprio exército por se apegar apenas aos princípios. Muitas coisas absurdas aconteciam naquela época e o exército norte-coreano também sofria muitas baixas. Eles sofreram tantas baixas que era praticamente impossível continuar lutando, mas ainda assim estavam resistindo na linha de defesa por mais tempo do que o esperado. Eles também contaram com o apoio da empresa militar privada chinesa e as instalações defensivas construídas anteriormente cumpriram bem o seu papel. Quanto mais a batalha dura, pior para as forças armadas. As forças armadas sul-coreanas podem ter dificuldades de suprimento e reforço, e quanto mais tempo a Coreia do Norte ganhar, maior a chance de intensificação da vigilância chinesa. Também não há garantia de que a Rússia só irá observar. As forças armadas da Coreia do Sul precisavam romper rápido as linhas norte-coreanas e avançar, mas não conseguiam. A terceira divisão do exército da Coreia do Sul, ou unidade Baekgol, seguia operando para controlar a área de treinamento na zona desmilitarizada.
Até então, já haviam travado várias batalhas, mas não puderam evitar sofrer baixas. O exército norte-coreano construiu vários bunkers de concreto e cercas de arame farpado na zona desmilitarizada, instalou minas antipessoais, minas antitanque e até mesmo IEDs. Além disso, haviam construído barreiras antitanque para impedir o avanço da terceira divisão. O exército norte-coreano, ciente do temor pela unidade Baekgol, instalou defesas de modo quase paranoico. Sem romper a zona desmilitarizada, avançar ao norte era impossível. O comando da terceira divisão ficou muito impressionado. Bombardeamos por dias, porque as tropas norte-coreanas e soldados, empresa militar privada chineses, surgiam aos poucos, como baratas. O comandante da terceira divisão ordenou que eliminassem completamente com o obuseiro autopropulsado K9 até desaparecer do mapa. Houve algumas discussões nesse processo, mas o comandante da terceira divisão conseguiu garantir isso. Concluímos que deveríamos eliminar com forte poder de fogo. Atualmente, o exército norte-coreano não possui apenas uma linha de defesa frontal simples, mas está construindo um sistema de defesa em múltiplas camadas. A primeira linha de defesa é composta por trincheiras e bunkers instalados na frente da zona desmilitarizada. A segunda linha de defesa inclui bunkers de concreto e posições de abrigo na retaguarda. E a terceira linha de defesa é formada por posições em cavernas e pontos de defesa nas áreas montanhosas. Ou seja, mesmo que o exército sul-coreano destrua completamente a linha de frente, o exército norte-coreano pode continuar se movendo para as linhas de defesa traseiras e resistir. Mesmo que o exército sul-coreano conquiste todas as trincheiras e bunkers na frente da zona desmilitarizada, atrás disso, eles ainda resistem usando posições em cavernas e túneis. Então, não é possível avançar rapidamente. O exército norte-coreano constrói túneis e posições em cavernas perto da zona desmilitarizada há décadas. Nesses túneis há artilharia, morteiros e metralhadoras, permitindo resistir ao exército sul-coreano por semanas. Além disso, quando começavam os bombardeios, eles se escondiam no subsolo e assim que terminava, voltavam para contra-atacar. Eles se escondiam de dia e atacavam de noite, atormentando o exército sul-coreano. As fortificações subterrâneas impediram a aniquilação total das tropas norte-coreanas pelos bombardeios sul-coreanos. O exército sul-coreano não resolvia tudo só com bombardeios. Era preciso força e estratégia. O comando da terceira divisão ordenou que todos os bunkers de comando do exército norte-coreano na zona desmilitarizada, assim como as metralhadoras e postos de observação construídos nas áreas elevadas, fossem eliminados com poder de fogo. Ataques com força aérea, 50 e bombardeios persistiam. A terceira divisão e a força aérea lançaram mais de 500 projéteis e mísseis. Eles usaram bunker busters e também mísseis. Com UAVs e satélites, identificaram túneis e bases subterrâneas norte-coreanas. Localizaram posições e usaram mísseis Hyunmoo para destruí-los, inclusive os mais profundos. A resistência do exército norte-coreano cessou por um tempo, parecendo sucesso. O exército norte-coreano está mais próximo de uma organização para impedir golpes de Estado do que de uma organização para travar guerras. No exército norte-coreano, há oficiais políticos e membros do Boibu. Comandante, oficial político e membro do Boibu se vigiam mutuamente. Por isso, eles ficam se controlando uns aos outros em relação à forma como comandam e, no final das contas, a própria cadeia de comando do exército norte-coreano acabou desmoronando. Na verdade, só de terem aguentado até esse ponto, já foi um grande feito. Os soldados norte-coreanos que resistiam acabaram morrendo devido aos bombardeios contínuos. Mesmo assim, ainda havia resistência esporádica em vários pontos das trincheiras. Eram os remanescentes sobreviventes do exército norte-coreano e os PMCs chineses que continuavam resistindo. Era preciso eliminar todos eles para garantir a segurança. Para acabar com essa resistência, era necessário enviar tropas de infantaria. A 18ª Brigada de Infantaria da Terceira Divisão foi escolhida para a missão perigosa. A China enviou mais milhares de voluntários à Coreia do Norte. Ainda não havia ocorrido combate direto entre as forças chinesas e o exército sul-coreano, mas os voluntários chineses continuavam entrando na Coreia. Esses voluntários chineses eram, na verdade, soldados regulares do exército chinês. Eles iam direto para Kaesong, numa situação prestes a explodir. As forças empresa militar privada da China também foram reforçadas. As unidades empresa militar privada enviadas antes eram pequenas e só atrapalhavam o exército sul-coreano. Mas, devido ao forte poder de fogo do exército sul-coreano, a maioria delas estava sendo destruída. Com o avanço do exército sul-coreano ao norte, as grandes perdas levaram ao reforço das forças de empresa militar privada. PMCs chinesas usaram equipamentos avançados e drones do exército chinês para apoiar a defesa de Kaesong e Pyongyang. Eles empregaram táticas para dificultar o avanço das unidades mecanizadas e dos tanques do exército sul-coreano. O comando militar chinês também estava bastante preocupado com a situação. Mesmo assim, para o exército chinês, era grande a gratidão pelo exército norte-coreano e as PMCs chinesas terem resistido por cerca de uma semana. Eles conversaram sobre a próxima batalha de Gaeseong e decidiram se preparar. Eles também menosprezaram a Coreia do Sul, dizendo que o exército sul-coreano só age com a ajuda dos Estados Unidos da América. Eles iam rapidamente para Gaeseong.
A Rússia anunciou oficialmente que não iria intervir na guerra na Península Coreana e manteria uma postura neutra. As perdas da guerra na Ucrânia foram graves, e era preciso antes resolver as questões políticas na Bielorrússia. No entanto, internamente, a Rússia estava envolvida, apoiando secretamente a Coreia do Norte e a China. Era uma situação bastante complicada para a Rússia. Atualmente, se a Coreia do Norte vencer esta guerra, todas as forças pró-Rússia que eles estabeleceram desaparecerão e os pró-China tomarão o poder na Coreia do Norte, o que será um obstáculo para eles. Por outro lado, se a Coreia do Sul vencer, as tropas americanas e sul-coreanas estarão bem na frente da Rússia no Extremo Oriente, então, independentemente da escolha, isso não seria benéfico para os interesses nacionais da Rússia. Mas se tivesse que escolher entre os dois, escolheria a China. O objetivo da Rússia é simples. O objetivo era impedir o colapso total da China e Coreia do Norte e evitar confronto direto com os Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, eles só ofereciam atrasos limitados para mostrar que estavam tentando enfraquecer gradualmente o poder da China. Por exemplo, ex-membros das Forças Especiais Russas, agora trabalhando como empresa militar privada, foram enviados secretamente para Sinŭiju e áreas relacionadas para treinar as tropas remanescentes e novos recrutas do exército norte-coreano. Eles passaram a treinar guerrilha, combate urbano, sniper e guerra eletrônica, técnicas adquiridas na guerra na Ucrânia. Treinaram o exército norte-coreano para usar táticas de guerrilha e drones, em vez de métodos convencionais. E a Rússia, embora negasse oficialmente o apoio militar à Coreia do Norte, estava fornecendo armas usadas e munições ao país de forma não oficial. Equipamentos de visão noturna, bloqueadores de drones, armas antitanque e outros armamentos eram enviados para a Coreia do Norte. Com a possibilidade de guerra prolongada, a comunidade internacional usou todos os meios para evitar conflito na Península Coreana, especialmente alguns países com economias mais frágeis, que foram diretamente afetados economicamente pelos desdobramentos da guerra na Península Coreana, começaram a pedir negociações de cessar-fogo. No entanto, países como a Polônia e os estados bálticos demonstraram apoio à Coreia, argumentando que era necessário que a Coreia continuasse a guerra para conter a expansão da China e da Rússia. Na Organização das Nações Unidas, foi proposta uma resolução por negociações imediatas de cessar-fogo, temendo que a guerra se expandisse da Coreia para o Nordeste Asiático. Estados Unidos da América e China exerceram o direito de veto simultaneamente. Disseram que, enquanto a Coreia do Sul invadisse o Norte, não haveria sentido em negociações de paz. A comunidade internacional percebeu que o conflito poderia se tornar global, indo além da disputa entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Os soldados norte-coreanos resistiam até o fim. Algo impressionante e assustador. Normalmente, na Coreia do Sul, pensava-se que os soldados norte-coreanos se renderiam se recebessem apenas arroz branco e sopa de carne através de guerra psicológica. No campo de batalha, os soldados norte-coreanos não agiam assim. Alguns preferiam se suicidar com granadas a serem capturados, e até oficiais morriam atirando até o fim. E houve casos terríveis em que alguns gritavam "Viva o general!" e se explodiam abraçados a um soldado sul-coreano. Foram momentos cruéis e horríveis em sequência. Quem viu ficou tão abalado que perdeu o controle mental. A situação revelou como a doutrinação na Coreia do Norte pode ser assustadora. Em outros casos, eles fingiam estar mortos, e quando os soldados sul-coreanos se aproximavam, de repente se explodiam, causando danos a muitos soldados. Parecia exatamente a mesma tática que os soldados japoneses usaram na Guerra do Pacífico. Ao abrir o último campo minado com o K-600 soldados norte-coreanos, e os últimos remanescentes começaram a resistir. Eles usaram atiradores de elite para atacar habilmente os soldados sul-coreanos um por um, e também usaram metralhadoras para atacar. Além disso, os empresa militar privada chineses foram capturados pelos soldados sul-coreanos enquanto usavam drones por trás, e também lançaram ataques violentos. Mais uma vez, pensei se deveríamos recuar. Quando os inimigos lançaram um ataque surpresa com drones, os soldados sul-coreanos responderam de forma organizada. E então, pediram apoio através de ataques aéreos e bombardeios. Em poucos minutos, o bombardeio começou. Como os empresa militar privada chineses resistiram fortemente, não foi possível fornecer o apoio adequado. Quando tentavam avançar, eram bloqueados. Quando tentavam avançar de novo, eram bloqueados novamente. Essa situação se repetia continuamente. Enquanto isso, a segunda companhia da unidade Jin Baek-gol, que estava em combate, concentrava o fogo do canhão automático de 40 mm do veículo de combate Bok-yong nas posições do exército norte-coreano. Os soldados se abrigavam atrás do blindado e atiravam com fuzis K2-C1 e metralhadoras K12 contra os empresa militar privada chineses. Nesse momento, caças F-15K vieram apoiá-los. O bombardeio dos F-15K estava muito perto da segunda companhia. O comandante ordenou que os soldados recuassem, e eles logo se esconderam atrás do terreno. Apesar do combate seguir nas posições norte-coreanas, o poder de fogo da segunda companhia diminuía e o ataque inimigo se intensificava. Um caça F-15K bombardeou com precisão as forças norte-coreanas. As bombas caíram rapidamente do céu e atingiram o alvo com precisão.
A terceira divisão também disparou obuses K-9, retaliando com um poder de fogo impressionante e até assustador. O chão tremeu. O ataque das forças norte-coreanas eliminou os últimos inimigos, incluindo as tropas e soldados da empresa militar privada chinesa. O solo exalava pólvora, fogo e um leve cheiro de sangue. As tropas da segunda companhia avançaram cautelosas rumo à posição norte-coreana. Não houve resistência. A posição norte-coreana permaneceu completamente silenciosa. Então, a segunda companhia conseguiu ocupar a posição inimiga e também pôde evacuar os feridos. As forças sul-coreanas usaram todas as armas na zona desmilitarizada para eliminar tropas norte-coreanas e a empresa militar privada chineses. Pouco mais de uma semana após o início da guerra, conseguimos eliminar todas aquelas numerosas instalações de defesa. Agora, toda a área da zona desmilitarizada está sob controle das forças sul-coreanas. Houve também grandes perdas. Na última operação das terceira e quarta divisões, eliminamos 600 soldados norte-coreanos e capturamos 150, inclusive da empresa militar privada chinesa. Mas tivemos mais de 250 baixas nessas divisões. A companhia Lee liderou a operação com apoio de outras companhias das terceira e quarta divisões. Ao todo, houve mais de 250 baixas. Com as batalhas em outras regiões, as baixas já eram milhares. A batalha na zona desmilitarizada terminou com o exército sul-coreano suportando grandes perdas e devastando as forças norte-coreanas. Agora era a hora de entrar no território principal da Coreia do Norte. No entanto, como o exército sul-coreano perdeu muito tempo na batalha da zona desmilitarizada, os danos à Coreia do Sul estavam se agravando ainda mais. A Coreia do Sul queria encerrar a guerra logo, mas ela estava virando um conflito prolongado. Fique de olho. Uma terra devastada pela guerra, esmagada por botas, enterrada na poeira. Ainda assim, a esperança ainda segura sua mão, mesmo que suas pétalas estejam rasgadas e manchadas. Você... Nunca. O mundo pode queimar, desmoronar, mas você... A estrela... Você é